Carlos, não deve falar de assunto que eu sou apaixonada, você precisa mandar eu sei que ter trabalhado com, assim, ó. Of the masks that the men wear in their rituals. Eu estou aqui com a Flávia Vale, professora doutora em Sociologia, arquiteta e professora há muitos anos aqui do Colégio Viverde, que adotou o material e abraçou o projeto com tanto carinho. Queria bater um papo com você, Flávia, sobre a implementação do projeto, mas queria começar te perguntando o que é a Viverde para você? O que você sente que é esse colégio? A Viverde para mim é uma escola assim, é a escola dos meus sonhos, eu acho, né? É a escola que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu aprendo muito aqui também. E, assim, é um espaço onde você pode trabalhar a educação, né? Ao mesmo tempo que trabalhar dentro do contexto histórico, do real, você trabalhar com idealismo também, né? Existe essa possibilidade de você sonhar a educação aqui, né? Por quê? Como assim sonhar a educação? Eu acho assim que desde a perspectiva de você sonhar com uma formação humana integral, né? Não aquela coisa conteudista, onde o aluno vai, aprende um conteúdo, o que o Paulo Freire chamaria de educação bancária, né? Mas onde o aluno é um número, onde a escola é apenas uma empresa, o aluno é um cliente, né? Então isso não existe aqui. Aqui eu acho que é um lugar do saber mesmo, de se trabalhar o ser humano e o conhecimento. E trabalhar o conhecimento na sua inteireza, né? Na sua beleza, na sua riqueza, né? Então, não é aquela coisa extremamente fragmentada. Claro, você tem a grade das disciplinas, né? Mas o diálogo que a gente tem entre os professores e pelo próprio projeto da escola, de todas as áreas, né? E dando um valor muito grande também para a arte, para a educação física, para linguagens e códigos, enfim, né? Tanto que esse projeto é um projeto que hoje, né, que é um projeto que eu assim sou apaixonada a respeito do cuidado de si. Então esse espaço propicia que a gente realize trabalhos artísticos com os alunos que outros espaços não teriam. Formação original em arquitetura. E para mim sempre me chamou a atenção desde 2008 que eu venho frequentando o colégio e convivendo com as pessoas aqui. O espaço físico ele me parece ter uma influência muito grande não só nessa concepção educacional, mas no como as pessoas acabam reagindo às propostas, né? Você tem esse olhar um pouco da arquiteta vendo a educadora? Como é que é isso? Primeiro, né, eu acho assim, a gente está aqui numa ecoescola, né? E na verdade, eu acho que tem tudo a ver, né? A pergunta que você faz é super pertinente, porque se a gente imaginar, até no contexto atual que a gente vive, né? Onde tudo é muito fechado, tudo é muito para dentro, tudo é muito parado, cada vez menos o contato com a natureza, as pessoas cada vez mais individualizadas em pequenas caixas, o seu quarto, o cantinho com o seu celular, o cantinho com o seu computador, as salas de aula. E muitas relações estão sendo perdidas. Muitas. Eu acho que a relação com o espaço e com a natureza é uma relação do eu com a natureza, né? Que tem a relação do eu com o outro, do eu com o sagrado, enfim, todas as relações que o ser humano tem que ter para se constituir da melhor forma possível, para ter uma vida boa, feliz, né? E eu acho que o contato aqui com o espaço e o tipo de arquitetura que é utilizada na escola, primeiro, ela traz assim
quase que uma coisa assim, nessa escola eu posso respirar diferente, mas não é respirar, só respirar mais ar. É respirar no sentido de eu posso ser mais inteiro, né? Eu tenho a possibilidade de viver algo diferente. Eu não tenho que estar fechado numa sala de aula, em 4 paredes, só com carteiras enfileiradas. Quer dizer, eu posso aprender no minisítio, eu posso aprender em contato com a natureza, principalmente. Eu posso aprender nos diversos olhares que eu vou ter simplesmente na hora que eu estou voltando do minisítio, tá? Para a sala de aula. Ou indo para o laboratório, eu estou cruzando com as crianças pequenininhas e os maiores com os pequenininhos. Então, existe uma relação que esse espaço propicia entre professores e funcionários, né? Funcionários e alunos. A gente tinha um jardineiro aqui desse espaço que ele era um professor para os alunos, porque nesses ir e vir, né? Muita sabedoria que ele tinha, que era própria da área dele, muitas histórias que ele gostava de contar, ele era um funcionário que no meio desse espaço, onde ele se sentia muito à vontade, ele era um educador. E fora, né, eu acho que a questão, aí questões mais de conforto ambiental, as salas são mais prazerosas, né? Você não tem aquela coisa fechada com as janelas, de repente está dando uma aula vendo um verde, né? E você tem mais conforto térmico. E de repente você termina uma aula e nasceu alguns animaizinhos lá no minisítio, então o pessoal do ensino médio, todo mundo quer ir, e ali está um outro aprendizado na área de biologia que o professor vai usar. Então eu acho assim, a gente podia ficar horas falando, né? Acho que é de uma riqueza muito grande. Eu diria assim, é como, por exemplo, você tem uma vida numa cidade grande, que é toda engessada, né? E, de repente, você quer viver a sua vida no final de semana, você foge daquela cidade grande e vai para um lugar onde você possa viver um pouco melhor. Então, aqui eu acho que a gente pode aprender um pouco melhor, pelo que o espaço propicia também. Você está mais em contato com um elemento humano, assim, né? Eu acho assim que essa ideia de meio ambiente como se o homem tivesse separado, na verdade não é isso, né? Eu não gosto muito dessa visão. Parece que quando a gente fala meio ambiente ou natureza, parece que é o homem para cá, o meio ambiente e a natureza. Não, nós somos, tanto quanto os animais e os outros seres, partes desse meio ambiente. Então, é super benéfico que a gente tenha. A gente está no lugar que tinha que estar, eu acho, né? E a coisa dos projetos que acabam girando em torno dessa história, né? Eu vejo, andando pela escola, depois a gente pode dar uma passeada, a questão hídrica, a questão energética, isso tudo mesclado a um elemento estético, quer dizer, a preocupação com a arte em todos os cantos, né? Mas essa valorização do ser humano acaba se refletindo nesse fazer pedagógico muito associado a esses projetos que o espaço privilegia, né? É esse conjunto de coisas que você falou mesmo, né? Quer dizer, o projeto tem uma função didática de aprendizado de determinados conteúdos que valoriza o aluno como protagonista da busca do conhecimento e, na verdade, o espaço entra como um outro elemento, né? É um terceiro educador, né? Isso. Que te propicia, que faça, realize coisas. E, de repente, você vê, por exemplo, toda uma pesquisa, ser feito um protótipo de um coletor de água de chuva, que pode ser feito aqui, testado aqui mesmo, né? Então, os alunos estão aprendendo a teoria, estão fazendo, vendo a dificuldade e, ao mesmo tempo, interagindo com os pequenos, que também estão fazendo uma instalação artística do jeitinho deles, com o professor de arte no outro canto.
E aí fica uma festa de aprendizado, né? E que acaba dando naquela mostra anual que a gente fica assim super feliz, porque não são coisas só expostas, né? Que não é só o bonito de se ver, se bem que eu acho que isso faz parte, né? Agradar o olhar com os resultados do trabalho. Mas a gente percebe que nesse processo, né, onde o espaço entra como educador, né, a terra entra como educadora, o animal entra como educadora, a arquitetura entra como educadora, né, os próprios educadores como motivadores, e o aluno tem assim, eles têm uma paixão na hora de apresentar o trabalho anual que eles fizeram. E aí eles contam processualmente como é que eles chegaram no conceito, como é que eles chegaram no protótipo. Ou às vezes acaba saindo daqui, começa aqui, mas sai para a comunidade, sai para a cidade, né? E isso também é super interessante. Legal, Flávia. E sobre o projeto, o Filosofia e Cuidar de Si, o projeto de orientação vocacional que a gente vem implementando desde o ano passado. O que você acha que tem de relação com essa essência, com esse espírito humano, né, da escola? É tudo, né? Eu acho que... Eu vou explicar o que é esse tudo. Eu acho que, primeiro, a escola sempre se preocupou com esse momento do ensino médio, que é um momento para eles, ao mesmo tempo, de muito encantamento pelo novo que vem, né? E ao mesmo tempo de muita angústia, né? De muita preocupação por causa da decisão que vai ter que tomar, é a primeira, talvez, grande decisão da vida, pelas indecisões, que curso fazer, o terceiro ano em especial, assim, com uma inquietude muito grande em relação à Enem, à pressão do vestibular, e a escola sempre ficou muito atenta a isso, né? E os pais sempre solicitavam, né, alguma indicação. Aí eles entraram em contato com você, começou esse trabalho mais individualizado ou em pequenos grupos fora da escola, né? E eu tive como agora pessoal, até mais como mãe e professora, quer dizer, o primeiro contato que eu tive com esse material, na verdade, foi antes de conhecer o material pelo meu filho, né? Quer dizer, meu filho estava nesse processo, tinha dúvidas em relação a isso, né? Tinha algumas angústias e tinha alguns encantamentos. E como era coisa de respeitar, você não vê muito o livro dele, porque tinha os exercícios que ele fazia, e eu não entrei, né? Mas eu fui percebendo nele, ao fazer a orientação vocacional durante o ano, uma maturidade maior, até para falar do que seria um talento e do que seria uma habilidade, do que seria uma competência. Como a gente conversava muito, né? Ele não me contava os exercícios que eram feitos aqui. Mas eu comecei a perceber nele já, assim, uma firmeza maior de saber o que é um talento, o que é uma habilidade. Então, ele achava, por exemplo, que começou a falar, olha, mãe, para o direito não é só isso, tem que ter outras coisas que talvez eu não tenha. Então eu falei, nossa, essa história é uma história que não é simplesmente alguém que vai chegar, fazer algum teste e vai dar para ele, olha, você vai fazer essa disciplina. Aí eu já fiquei muito interessada e aí quando ele acabou, coincidiu de você estar trazendo a proposta com o livro. E aí é que eu fui ler, né? E que eu fui entrar. E aí eu me encantei, né? Não tem outra palavra para... Sempre te disse isso. Aí quando você trouxe o projeto para cá, para ser inserido, né? Com a possibilidade de ter um professor aqui
que trabalhasse com isso. Eu entrei em contato com o material, me encantei, né? Por conta de acreditar nas perspectivas, nos dispositivos que você trabalha aqui. E não só isso, na reflexão teórica que está posto aqui, né? Ou seja, nos valores humanos, no que se pretende passar para o menino, para o aluno, para que ele faça essa escolha e essa passagem tão importante da vida dele. E eu li, estudei, e aí quando, na verdade, foi se escolher o professor, eu me candidatei, fui lá discutir com você algumas coisas, e aí mergulhei no tema mesmo, né? E dentro da sociologia, eu já vi assim, eu já estava numa linha de reflexão e de pensamento da importância de que a educação não tinha ainda mergulhado na questão das práticas de si, embora, né, a minha tese de doutorado tenha sido, também tenho trabalhado com Foucault, muito a questão do cuidado de si, mas eu tinha uma inquietação muito grande, tá, por um processo de grande alienação e sujeição dos jovens, né? No sentido de que eles tinham pouco tempo e pouco espaço na vida para constituição de si, né? E eu ficava muito inquieta, quer dizer, como que nas minhas aulas, né, eu posso, dentro de uma perspectiva de sala de aula, que não é uma perspectiva de práticas de si, ou de meditação, ou de exercício, eu posso pelo menos despertar, tirar um pouco dessa zona de conforto e fazer com que eles voltem um pouco mais para o que realmente eles querem ser, né? Então, por exemplo, sempre nas aulas de sociologia, depois nas de filosofia, parti mesmo por uma postura filosófica diante não só do mundo, mas do que eu sou e para que eu estou no mundo, né? E aí, quando eles começam, eu percebo, daí fui percebendo que a gente subestima os jovens nesse ponto, e a gente é muito rápido, no sentido, as pessoas em geral, né? No sentido, assim, de dizer, não, ele não gosta de filosofar, ele não gosta de coisas mais profundas, não. Não é que ele não gosta, eu acho que ele não tem o tempo certo, o espaço certo, muitas vezes ele não tem o chamado certo, né? Porque todas as vezes, e aí que eu acho que a Viverde como espaço, como escola, que permite esse trabalho, me ajudou muito em sala de aula também, a trabalhar nessa perspectiva, né? O que está todo mundo vivendo é aquilo que eu quero viver? O que está todo mundo sendo é aquilo que eu quero ser? O conceito de felicidade, de sucesso, que está pairando, né, nessa coisa meio maluca do ser, do parecer e do ter, e para por aí, né, está trazendo para mim uma felicidade que é real, né? Então, essa história da ditadura da aparência, da ditadura do consumo, né? Da alienação, você está alienado a certas perspectivas midiáticas que são medíocres, algumas muito mais desumanizam do que humanismo, muito mais deseducam do que educam. A gente poderia dar N exemplos. Quer dizer, essa questão do senso comum como uma coisa muito forte. Forte, Então, e a ideia é, de alguma maneira, conduzi-los para além disso. Eu acho que o meu olhar era esse. E a minha grande questão que me encantou no livro era essa. Nós vivemos num mundo extremamente individualista, narcisista, né, em muitas das suas propostas,
Eu estava lendo na época muito o Balmo, né, o Zygmunt Balmo, que trabalha muito essas questões da liquidez dos laços humanos, de como as nossas relações humanas estão fragilizadas. E eu comecei a pensar muito nessa questão, né? Como que essa fragilização dos laços humanos se explica. E uma das explicações, para mim, era esse individualismo, né? Esse foco exagerado, exacerbado no ser e no parecer, né? E na falta do ser, da essência das coisas, das pessoas, ou seja, do que a filosofia pode trazer de bom para a gente em termos de várias coisas, de questionamentos, enfim. E como levar o aluno a ser mais filósofo e tirar esse mito de que a filosofia é para uma pequena casta intelectual, né? E levar essa discussão para dentro da sociologia. E aí eu comecei a trabalhar com eles na perspectiva e estudar um pouco isso de que nós vivemos num mundo muito individualista, muito baseado no ter e no parecer, extremamente consumista, que está tendendo a uma desumanização. E paradoxalmente, né, ou quando a gente vai estudar não tão paradoxalmente, é um mundo que não trabalha a individualidade, a constituição do sujeito. Parece um paradoxo, né? Então eu comecei a trabalhar muito com os alunos assim, olha, individualismo não é ser um indivíduo, se constituir, se fazer. A gente precisa pensar e que a gente pode se fazer. E começar a pensar como todos esses mecanismos sociais, toda essa tecnologia pode vir a nosso favor, na favor da constituição de si. E não de forma alienante. E de me sujeitar, e aí eu acho que aquela fala do Foucault do sujeito submisso, dócil e útil, né? Onde eu gosto muito disso, porque de uma parte que ele fala, e falo isso muito para os alunos, sempre falei, a maior docilidade é quando você me dá, né, o que eu quero, acreditando que você está dando o que você quer. Só que não é você. Então, a minha grande angústia é como, além da racionalidade, do exercício do pensamento, trabalhar isso em termos de vida com os alunos. E daí vem o material. E por isso que eu me encantei, né? Porque o material, para mim, é um dispositivo, é uma coisa prática, que sai, né, vai além das minhas aulas de sociologia e de filosofia, que eu posso trabalhar só com a racionalidade, né? E ela entra com uma linguagem mitológica, que eu acho fantástica, a fazer um trabalho que esses meninos mergulhem um pouco dentro dessas representações, para entender essas representações. E na hora dos exercícios, então, né, que eu acho que até a gente pode falar, dar alguns exemplos do que aconteceu, mas é uma hora onde você fala genial, porque aquilo que eu provoquei dentro da sala de aula de filosofia e de sociologia, racionalmente, eu estou conseguindo com que eles sintam, experimentem, revejam dentro de si mesmo, né? E isso para mim foi assim, por isso que eu abracei com tudo, né? Porque para mim foi assim, algo que eu estava buscando como educadora e que tem servido não só para o projeto de educação vocacional, mas que eu tenho usado disso e eu acho que cresceram as minhas aulas de sociologia e filosofia também. Que bacana. Né? Me fala um pouco da dinâmica da aula mesmo, Flávia. Que coisas, como que você sente os alunos, assim? Que tipo de respostas vem, que tipo de
de discussão é disparada. Então é muito interessante, porque. E aí eu acho que. Eu já percebi isso, você fala do espaço. O fato da gente sair do mesmo espaço de sala de aula, a gente ter essa possibilidade de ir para um outro espaço, já começa a gente construir uma outra história, né? E o que eu sinto é assim, primeiro, a dinâmica da aula, tá? Eu faço a motivação, que está em cada capítulo, né? Que nada mais é do que, claro, com os do 9º ano de uma forma, com algumas dinâmicas, com os do 1º, do 2º, a gente vai amadurecendo a linguagem conforme, né? E as dinâmicas vão mudando também. Mas, por exemplo, com os mais velhos, né? Com do ensino médio, eu pego exatamente os mitos que você traz, né? Não leio com eles, eu conto o mito do jeito que você está contando, chamo a atenção para alguns tópicos do livro. Mas agora, na hora da gente ver, vamos dar um exemplo, a questão dos talentos e das cenas que a gente passa, que você trabalha. Aqui eu trabalhei textualmente, depois nós fomos para uma linguagem fílmica, que é passar, né, uma cena do Aquiles, uma do Heitor, para trabalhar a história do que é o talento, do que era a honra, a areté, esses conceitos, né? Então, primeira hora que você conta o mito, você já percebe um certo encantamento. É muito legal isso, porque você saiu da linguagem, da racionalidade de todas as aulas, né? E entrou um pouco no universo do mito, que é um universo diferente, né? Que é um universo diferente, que tem uma série de representações, que eles devem fazer uma série de ligações. E a hora que eles ouvem a mitologia com muita atenção, eles me interrompem na hora que eu estou abordando, e é a hora que muitas vezes eu recorro ao livro, falei, o Carlos esclarece melhor textualmente aqui, aí a gente abre o livro, né? Alguns momentos eles querem mais detalhes da mitologia para eles entenderem aquela representação, né? E o livro tem uma coisa extremamente interessante, que ele dá a linguagem mitológica, mas ele dá um filme como referência de uma atualidade onde você vai trabalhar a representação que estava lá nos gregos e, de repente, você está trabalhando a questão do mestre na Sociedade dos Poetas Mortos, num filme que eles adoram ver e discutir, né? Mas voltando ao Aquiles e ao Heitor. Eu dizer para eles conceitualmente o que é um talento é uma coisa, né? Eles trabalharem na perspectiva do mito, eles trabalharem olhando o que a mãe no filme, o que a mãe do Aquiles diz para eles sobre honra, e depois eles vendo, né? E analisando aquele combate, quem é melhor em quê, né? E a gente daí fechando com o conceito, é como se ele tivesse experimentado o conceito e daí ele fecha o conceito tendo passado por ele. Então, a ideia de talento, por exemplo, no início, né, fica muito mais clara, né? E sai um pouco daquela coisa no decorrer do tempo, e isso no fechamento do curso a gente viu, que era uma coisa que tinha na minha época, na sua, acho que hoje ainda tem muito, que é assim, olha, eu gosto de exatas, então eu faço bem contas, eu resolvo problemas, eu gosto de matemática, então eu preciso fazer as engenharias, né? Ou então eu não falo bem, eu não posso fazer nada na área de expressão e comunicação. A gente tinha esses tabus. E essas coisas tão engessadas. E eles vão percebendo no decorrer dos exercícios
porque os talentos vão aflorando, né? E aí, o estar em grupo também ajuda, porque um está conversando, dialogando com o exercício do outro, com o talento do outro, à medida que ele queira. A experiência de ontem, que eu estava apresentando o diferencial do livro, e estava dizendo essa coisa de passar pela intuição, pelo sentimento, da gente fazer exercícios pessoais que voltem, às vezes para a nossa infância, às vezes para o nosso momento presente. E nessa conversa também sobre os talentos, do que seriam, se alguém já pensou em alguma coisa. No meio dessa conversa já saiu uma fala, né, de um aluno, uma pergunta, a gente falando de humanização, necessidade de humanização do mundo, né, ou de uma reumanização do mundo, e falando de algumas profissões, e ela fala assim, não, então, olha só, eu tinha citado que em algumas faculdades já inseriram uma disciplina que era de medicina, humanização da medicina, né, que isso era difícil, porque você tem que dizer para um ser humano que ali não é leito, é um outro ser humano, aí já lança alguém e fala assim, nossa, professora, mas que interessante, então o médico tem que ter muitas outras habilidades, que não seja apenas gostar de biologia e de fisiologia, ele tem que ter outras habilidades com o ser humano. Ele não pode ser nem uma pessoa que se desmanche no sentimento e na emoção, mas ele também não pode ser uma pessoa fria. Eu falei, olha, você está acabando de desvendar uma habilidade, né, que talvez os alunos que queiram fazer medicina tenham que pensar... Tem que tomar contato, né? Que ela tem que pensar nisso também. Então, não é essa coisa mecânica, né? Agora, como é que... na verdade, eles vão percebendo também, logo no começo, né? E eu percebi, e também agora esse ano eu já anuncio isso para eles, que o grande diferencial do material é que ele é apoiado num tripé. Que é assim, eu digo para eles, pergunto, o que mais vocês pensam quando vão escolher uma profissão, uma carreira, né? E aí a gente escuta muito, é no mercado de trabalho, né? É no quanto se vai ganhar. Eu falo, olha, gente, é pecado você pensar no mercado de trabalho? Você querer viver confortavelmente, ter sucesso e ser bem-sucedido, querer da sua profissão ter um sustento legal para a tua vida? Nenhum. Você tem mais é que fazer isso mesmo. Só que esse é um dos pilares. E a gente não pode esquecer que tem outros dois. E esse material, eu encontro esses 3 pilares, né? E que era também a minha grande angústia nas minhas aulas, né? Quando você faz, por exemplo, uma crítica à sociedade atual para os alunos, ou a posturas atuais deles, ou minha, ou nossas, que alternativas e perspectivas você tem? Práticas, né? E eu falei que isso aqui trabalhava nesse sentido, porque trabalhava nesse pilar, quer dizer, eu vivo numa sociedade em que eu preciso, né, ganhar dinheiro para me sustentar, e todo mundo tem o direito de viver com conforto, viver bem, né? Nenhum sociólogo quer nivelar por baixo, a gente não quer socializar a pobreza, né? A gente quer socializar o bem-estar das pessoas, né? E respeitando todas as liberdades e as individualidades, pelo menos eu, né? Falo por mim. E falei o nome da classe, não poderia, mas... Mas que, fora esse pilar do nosso sustento, vamos chamar esse, do nosso sustento, do nosso bem-estar, que é o mercado de trabalho que vai dar, eu preciso ter outros 2, que são, e aí, igualmente importantes, mas eu particularmente ousaria dizer mais importantes, e vou explico por quê depois, né? Por que mais importantes? Primeiro que é assim, eu preciso escolher algo que me faça feliz. O que é felicidade? Né? Eu costumo
não complicar muito para definir o que é felicidade. Eu digo assim, que é você amar a vida apesar de todos os pesares que ela tem, né? E você ter mesmo no momento de sofrimento, uma sensação de equilíbrio, bem-estar. A maior parte da vida da gente, a gente vai passar trabalhando. A gente vai passar em contato com a nossa profissão, com aquilo que a gente decidiu fazer. Se a gente não tiver, né, em paz, apaixonada, no estado de felicidade com aquilo que você faz, entusiasmada, né, você já está entregando uma parte imensa da sua vida à não felicidade. Isso é muito sério, né? Não sei se, mesmo que você esteja no mercado de trabalho bom, eu não sei quanto isso compensa, né? Mas vamos para o outro tripé, que também é fantástico no livro, né? Que daí eu vou usar uma frase do livro, é uma frase que você coloca assim com acho que maestria, né? Que é assim, como que eu posso, através do que eu sou como indivíduo e dos meus talentos, me fazer feliz, sim, mas ao me fazer feliz, dar o melhor de mim em benefício dos outros, né? Então, isso para mim fecha, é redondo, né? Coroa, assim, uma proposta de educação e de vida, né? Que não é aquela... A gente acho que viu numa sociedade que parecia tudo era antagônico, ou é capitalismo, ou é comunismo, ou é branco, ou é preto, ou... Não. Eu posso ser feliz enquanto indivíduo, através de saber quem eu sou, através, por exemplo, da minha vocação, dar o melhor de mim para uma sociedade, ou seja, trabalhar nesse coletivo e obter o meu sustento, né? E aí que a gente pensou na história de reinvenção do futuro. Talvez esteja na hora da gente quebrar um pouco esses antagonismos e pensar no indivíduo, na sociedade e no sistema, né? Como coisas que possam dar certo juntas, não sei. Então, e quando a gente diz isso para os meninos, eles já começam a olhar com outro olhar. Mas aí é quando eles sentem isso na prática do exercício, que é fantástico. E aí eu vou dar 2 exemplos, tá? De que eu vejo esse tripé, né? Que eu acho que é ser feliz naquilo que eu faço, conseguir o meu sustento e dar o melhor de mim para serviço de uma comunidade, né? E daí eu volto e coroa toda uma preocupação sociológica que é minha, né? O Bauman tem um livro que chama Comunidade, que ele já escreveu muito mais além desse, né? Onde ele vai falar assim, que uma das grandes saídas para a sociedade, ele sugere isso, é a gente refazer as pontes entre o público e o privado, entre o eu e o outro, entre o social e o indivíduo, né? E eu percebo isso acontecendo quando isso é feito em sala de aula. Tem um exercício, né? Estou falando para as pessoas, porque você sabe qual é o exercício. Tem um exercício em que é pedido para os alunos fazerem uma entrevista, e é um exercício que eles adoram fazer. Tem um espaço no livro para eles preencherem. Na verdade, que eles escolham 3 pessoas que participaram da vida deles, né? Pode ser um amigo, o pai, ou a mãe, a tia, um professor, mas é importante que tenha contato com eles no momento presente ou por um tempo razoável, né? O Carlos esclarece bem isso na proposta, a gente motiva isso na sala de aula e a questão é simples. Você vai perguntar para as pessoas que você escolheu o seguinte: olha, alguma vez, em algum momento do nosso relacionamento, eu fiz algo, eu realizei algo, ou eu falei algo, né, em que deu um certo brilho por um momento? A proposta do exercício é essa, né, Carlos? É essa, né? Aí, como assim, para um certo brilho? Não, você pergunta para o teu amigo assim, alguma vez, né, você se encantou com alguma coisa que eu fiz, que eu falei, né, alguma coisa que eu fiz te marcou? Daí eu acabo sugerindo algumas outras formas deles perguntarem,
eu, na minha formação com você, porque a gente, que é formadora, a gente passa por uma formação com o Carlos, e eu fiz esse exercício, ele propondo a mim, eu fui procurar 3 pessoas, e para mim foi um mergulhar dentro do meu eu muito legal, e essa questão da projeção e ver o que o outro pensa de você, e daí você projetar, e enfim, muito interessante. Mas aí, vou contar isso de uma turma de 9º ano, que é uma criançada menor, né? E eles foram, é uma classe de uns 25 alunos, e na hora a gente chama o momento da partilha, que é o momento onde a gente faz um círculo, quem quiser socializa, né? E muitos da classe abriram o livro, leram as entrevistas, e foi muito gostoso, porque uma aluna, por exemplo, falou, olha, eu entrevistei a minha irmã e ela falou que o momento que ela me viu brilhar foi um momento, um dia em casa, onde estava todo mundo baixo astral, todo mundo muito triste, e eu comecei com o meu humor e mudei a história daquele momento. Aí ela já percebeu, na verdade, que o talento ali, né, que existe, está aparecendo assim, uma pontinha, né, de um talento que seria do trabalhar com humor, o de trazer alegria para as pessoas, enfim. E daí o amigo que está lá atrás fala, ela é assim mesmo, né? Porque aquele dia na sala de aula também você provocou isso. Então essa partilha é muito legal. Aí, e assim foi, cada um foi falando o seu, não dá tempo de cada um ler os 3, então cada um leu pelo menos uma entrevista, né? E eu vou trabalhando com eles. Você percebe que aí isso é legal, porque se o teu amigo falou, o outro também falou, o outro falou, pode ser que seja uma habilidade, um talento seu. O que você acha? Ele fala, porque tem isso no exercício depois, né? Você concorda com ele ou não? E aí, assim, eles foram falando. E aí aconteceu esse despertar deles, né? E é muito legal que o mesmo exercício no 3º ano, onde eles são mais maduros, os amigos interferem na hora. Eu fiz com meu pai, ele falou isso. O seu pai tem razão, mas o seu pai não sabe disso, se soubesse, porque você é gênio nisso mesmo, e você tem toda uma elaboração aí muito interessante. Voltando para o 9º ano, quase assim, vamos dizer, um quarto não tinha feito. Algumas pessoas não tinham feito. Não sei por que não tinham feito. Ou porque deixaram de fazer, ou porque ficaram inibidas, se recolheram. E na hora que eu fui, eu sempre pergunto, você quer falar? Né? Eu quero. Fala, compartilha. Aí, alguns deram a resposta, eu não tive tempo, eu não fiz. Né? Bom, então não fez, tudo bem, gente, vamos fechar. Alguém tem alguma coisa para falar? Aí, de repente, um aluno, né, do 9º ano levanta a mão e falou, né, Flávia, ele falou para mim, ele não fez, ele se referindo a um colega, né? O fulano não fez. Mas tem vários momentos que eu lembro de coisas que ele fez, porque a gente estudou desde a educação infantil, que foram momentos que trouxeram brilho. Eu posso falar? Né? Eu falei, agora? Daí eu virei e falei, bom, por mim, pode falar, mas eu preciso perguntar para ele se ele permite que você fale, né? Daí eu falei, né? Ele falou, olha, você não fez, eu não sei por que você não fez, também você não precisa dizer, mas o teu colega está querendo falar. Daí ele olhou para o colega e falou, tá bom, pode falar, né? Aí o colega fala alguns momentos, traz à tona algumas habilidades, você percebe, assim, uma sensação muito gostosa daquele que não fez. Se encontrar de alguma, não sei dizer o jeito que ele se encontrou nisso, né? Mas, e daí partiu para uma coisa que foi muito interessante, né? Que a gente até acabou estendendo um pouco a aula. Porque todos aqueles que não tinham feito,
Apareceu um colega, ali disparou. Um colega queria falar. Eu também sei de alguma coisa dela. Posso falar? Eu perguntava e no fim não ficou nenhum, né? Sem, na verdade, ter trabalhado o exercício. Então, essa eu acho que é uma das... Tem muitos desafios trabalhar com grupos maiores, mas tem potencialidades imensas para esse material. Flávia, brigadíssimo, foi prazer. O prazer é imenso meu, né? E assim, prazer em trabalhar, poder trabalhar com esse material nessa escola, na Viverde, né? Com esse material, com você e ter tido o prazer, né? E a grande oportunidade que a Viverde me dá de poder ter feito essa formação com você. Tá? Obrigadíssimo. Obrigada. Valeu. Eles vão tirar saco de mim agora. Tô dando conta. that the men wear in their ritual. Temos aí o tempo.